Olá, pessoal, boa noite. Hoje nós temos a live com a Natália Braga, a nutricionista top. Convidá-la aqui para entrar. Vamos ver se ela recebeu minha solicitação. Olha só como é que eu tô glamurosa. Eu coloquei meu colete prateado, porque ela é muito chique. Oi, Boa noite, querida! linda! Boa noite! Aqui, eu falei que eu vesti meu colete hoje prateado para fazer jus à sua presença. Tá maravilhosa. Peraí que eu acho que a minha câmera tá suja. Um minutinho. Melhorou um pouquinho. Vim pra Mas olha, sala, tá? Passei batom, coloquei meu colete prateado tá para estar. maravilhosa, tá linda. Eu já tô 8 horas da noite, rouquíssima. Olha, você Nossa. sabe que eu tava pensando esses dias, já tem um tempo que eu penso isso, acho que desde quando começou a quarentena. Eu vou fazer uma fono, sabia? Porque eu tenho usado tanto a voz, sabe? Principalmente para o Imagina. online, em que eu tenho que falar mais alto. Então, eu tenho ficado bem preocupada, assim. Aí vou fazer uma pesquisa de fono. Atividades É. integradas. Tá vendo A como gente eu sou vai se inteligente? adaptando, Natália. A gente vai se Me adaptando à adaptando. realidade, né? E, sem dúvida, você arrasando nos treinos. Estou acompanhando, toda linda, maravilhosa. Aqui, você tá malhando? Tô malhando, mas o mais legal, Paula, olha como são as adaptações, né? Eu vou começar a andar de bike, acredita? Ah, vai perder seus Já era, músculos, hein? Olha os já, músculos, hein? não vai não. Já era a louca do músculo igual a mim. Eu já era super afim da bike, principalmente porque a bike ela trabalha muito isso aqui, né? Que é uma coisa Uhum. que eu me preocupo muito, porque quando você está numa atividade, né, com você mesma, é um tempo muito bom que você pode usar para pensar, né? Uhum. E aí na quarentena eu falei, eu vou fazer isso também. E arranjei mais uma coisa para minha cabeça agora, imagina. Aqui a estrada tá assim, a BR tá assim, ó, de gente andando de bicicleta. Faço ideia, porque toda hora assim que eu vou no mercado, que eu vou fazer alguma coisa assim perto de casa, eu vejo muita gente saindo de bike cedinho, sabe? E aí, você falando agora, eu tenho certeza. A BR vai estar lotada. Vai. Olha só, Natália, eu tô com uma turminha treinando comigo, tô fazendo live todos os dias. Ai, que E, linda! e tem essa questão da alimentação, né? Porque a gente sabe que só treinar não adianta. Nós temos que fazer uma reeducação alimentar e tudo. Por isso que eu te fiz esse convite. É uma honra para a gente ter você aqui conosco A no alegria toda Instagram. minha amiga, parceira, paciente, querida, tudo de volta. Aí, Natália, para quem não te conhece, né? Que eu acho que todo mundo aqui te conhece, mas para quem não te conhece, fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho. Tá, eu estava até escrevendo aqui que eu falei, gente, é tanto curso, é tanta coisa que como é que, nossa senhora, é muita coisa para falar. Mas para quem não me conhece de uma maneira geral, tá, gente? Eu sou nutricionista, sou pós-graduada em homeostase, em uma pós-graduação que antigamente ela era chamada de nutroendocrinologia, tá? Que hoje a gente chama de manutenção da homeostase, prevenção e tratamento de doenças relacionadas à idade. Oh, Olha só que top. muito legal. Outra coisa, eu sou terapeuta ortobiomolecular, sou pós-graduada em biofísica e tenho aí, sei lá, muitos e muitos cursos, congressos nacionais, internacionais, que a gente gosta de estudar, né, Paula? Tudo que a gente Mas, precisa. Resumindo, ela é tudo que a gente precisa, gente. ufa, Ô, é. Natália, deixa eu te falar. Você acha bom a gente tirar os comentários e abrir a caixinha de perguntas, deixar as perguntas para o final? O que você acha melhor? Bem, você que escolhe, você fica à vontade. Eu geralmente deixo os comentários aqui e aí depois no final eu vou lendo sobre eles. Mas a maneira que você achar melhor, você Então pode deixa. mandar Então deixa brasa. os comentários. É bom que fica dinâmico. Fica uma coisa mais dinâmica, né? Não fica tudo parado, né? Então, o tema da nossa live, né, é o papel da nutrição, da alimentação nos processos de emagrecimento, na estética e nas emoções.
Eu acho que a gente engloba bem assim, essa situação que a gente está vivendo no momento e a maior preocupação das mulheres, né? Eu acho que a gente podia tirar a ordem, colocar emoções, se bem que emagrecimento tem a ver com saúde também, né? Tudo a Aí ver. vamos começar falando sobre o processo da alimentação no emagrecimento. Bem, isso aí, né, Paula? A alimentação dentro do processo de emagrecimento, ela é inegável, né? Inclusive, eu acho que a gente pode até puxar um gancho para o seu exemplo, né? Porque, se você me permite contar aqui, posso contar? Pode E a contar. Paula, ela, bem, sempre foi linda, maravilhosa, sempre teve esse corpão todo, né? Incrível. E quando a Paula chegou para mim como paciente, né? Ela não cuidava da alimentação, né, Paula? É, Na verdade, assim, eu estava vivendo um momento emocional bem, por causa da minha filha estar indo embora para o Canadá, né? Eu estava bem abalada, eu chutei o balde mesmo. foi. E ela falou comigo, Natália, minha filha está indo embora, filha mais velha, e ela está indo embora, e eu tô assim, desandei na alimentação e preciso me cuidar nessa parte, né? Uhum. E eu falei com ela, eu falei, Paula, olha, você tem um corpo lindo, você tem um desenho corporal incrível, que se a gente ajustar a alimentação, né, você vai ter ganhos muito grandes. Não só na estética, mas principalmente na energia e na vitalidade. Que esse é um ponto, Paula, que você, né, minha paciente, enfim, está sempre comigo nos projetos, você sabe que eu falo muito, né? Porque eu sempre explico para os pacientes que de nada adianta eu montar alguma coisa linda, maravilhosa para eles, se eles não tiverem energia para executar, tá? Uhum. Então, o primeiro ponto que a gente deve trabalhar num paciente, na minha opinião, é a vitalidade dele, tá? A grande maioria dos pacientes fazem tem uma confusão sobre o emagrecimento. Porque, assim, muita gente chega e fala, Natália, eu não sei o que está acontecendo. Eu até falei disso hoje na internet, aqui no Instagram. Eu não sei o que está acontecendo, porque eu como saudável, sabe? Mas eu não consigo evoluir, eu não consigo perder peso, ou não consigo hipertrofiar, sei lá. E eu sempre explico que é muito diferente você comer saudável e é muito diferente você comer saudável para um objetivo, tá? Então, assim, comer saudável é uma coisa, comer saudável para emagrecer é outra. Então, comer saudável para emagrecer, a gente tem estratégia, a gente tem objetivo, a gente tem estilo de vida do paciente, a rotina dele. Tudo isso, Paulo, a gente tem que levar em consideração, porque a gente está falando de seres diferentes, né? Então, cada processo de emagrecimento, ele é diferente, sabe, do outro. Existem pacientes que têm um emocional mais forte, existem pacientes que têm um emocional que tem que trabalhar. Então, tudo isso interfere, porque já puxando para a emoção, né? Porque tá tudo interligado. É, A comida, para muita gente, é o acolhimento. A comida, para muita gente, ela é o aconchego. Sabe aquela coisa, assim, muita gente que está aí vai concordar. Quando a gente chega na casa da nossa mãe, né? Fora da quarentena. Quando a gente chega na casa da nossa mãe, a gente vira e fala assim, mamãe, nossa, aconteceu isso, isso, isso e isso. Aí a mãe da gente vira e fala assim, ai, Natália, peraí, vamos lá na cozinha, vamos passar um café, que você vai me contando. aham, é isso aí. Pronto, pronto, ó, fez o elo, tá? Então, ao longo da nossa vida, quando a gente era pequenininho, muitas vezes você caía, você machucava, você estava com dor, a sua mãe pegava e falava, meu filho, eu vou fazer um leitinho para você, vou te dar um mamazinho quente, um mingauzinho. Então, a gente vai ao longo da vida ali firmando isso, sabe? De que a comida lembra a mãe, de que a comida aconchega. Então, muita gente tem isso muito presente. Ai, tô feliz como? Ai, tô triste como? Tô ansioso como? Sabe? E aí, quando chega um momento como esse, né, que a gente está passando, joga a parte das suas emoções, muitas vezes na alimentação, ou na bebida, ou no sexo, ou nas drogas. Pode ir para vários lugares, né? Como a gente trabalha com saúde, com estilo de vida, a gente acaba escutando muito isso na alimentação. Você também tem certeza que deve ouvir, né, de Oh, vários oh. clientes falar: "Nossa, estou muito ansiosa, estou comendo muito. Ai, estou muito nervosa, estou atacando doce". Isso é muito frequente, né, Paula? E a gente tem várias estratégias para trabalhar isso, sabe? Eu falo muito, né, sobre a vontade de doce, muita gente me procura também para ajudar nisso. Porque a gente tem hoje estratégias muito eficientes para ajudar o paciente nessa vontade de doce. A primeira delas é treinar o paladar, porque muita gente chega com um paladar que é um paladar acostumado com sabor doce,
sabe? Porque ao longo da vida tinha doce em casa, tinha brigadeiro, tinha isso, tinha aquilo. Então, o paladar que tende a puxar para o doce. Eu mesma era assim. Eu fui criada lá na minha casa, em que a gente sempre teve os alimentos, né? Na fazenda sempre teve muitas coisas naturais, mas todo dia tinha doce. Papai todo dia comia goiabada, doce de leite depois do almoço. Eu cresci assim. Então, quando eu fui fazer essa mudança, né? Durante um tempo, eu precisei, assim, abrir mão, né? Ali eu sentia, né? Sentia falta. Depois, eu fui acostumando meu paladar e hoje é bem tranquilo para mim, tá? Mas Uhum. então, a gente tem bastante estratégia para isso aí. É o sonho, né, de todo mundo, né? E muita gente melhora assim. Nossa, eu tenho relatos e relatos muito legais sobre isso. Muitos mesmo. É assim, porque o que eu vejo assim, muito na minha área é que as pessoas querem emagrecer malhando, mas acho que mais difícil é mexer na alimentação. Elas acham, tipo assim, ah, se eu chutei o balde hoje, amanhã eu dou um jeito de queimar isso. E vai chegando uma certa idade que isso não funciona mais, né? E Então, assim, por isso a importância da alimentação, fazer os dois juntos para conseguir os resultados no processo de emagrecimento. isso, e não só no processo de emagrecimento, né? Isso que você falou é certíssimo, mas não só no processo de emagrecimento. Como eu acompanho principalmente, né, mulheres de 35 mais, né, 40 mais, é, é muito diferente você cuidar de mulheres 35, 40 mais do que meninas de 20, né? Eu acho que eu conto nos dedos, as minhas pacientes de 20 anos. Esse não é o meu perfil de paciente. É, e nas mulheres, né, 35 mais, 40 mais, a gente precisa entender que desde 25 a nossa produção de colágeno e elastina vai caindo, sabe, Paula? O desenho corporal vai alterando. Quando você pega uma mulher de 40 e uma mulher de 20, qual é a grande diferença entre essas mulheres? O contorno corporal. A de Uhum. 40 ou já perdeu ou está perdendo o contorno. A de 20 está toda contornada. Então, a mulher que está bem, que sempre foi bem de roupa, tá? E que na praia era magra, tudo bem. Quando ela chega com 40, ela não se cuidou nesse período, ela começa a sentir bastante. E aí ela quer acelerar muito, porque ficou esse tempo todo glicando. Eu vou explicar o que é glicação, isso é muito importante, tá? É, a... Bem, vamos pensar numa pessoa que come bastante açúcar, que tem contato com açúcar frequente, que tem contato com carboidratos, tá? Qual é um dos malefícios do açúcar, além de todos aqueles que a gente sabe? O açúcar, ele gera glicação. Glicação é quando uma molécula de glicose se une a uma proteína. Colágeno é proteína. Então, o açúcar degrada colágeno. É isso que é a glicação, entende? Então, a mulher que durante 20, 30, os 20 e a década dos 30 anos aí, ela ficou comendo açúcar e não sentia, com 40 ela começa a sentir bastante isso. E ela quer correr atrás do prejuízo. Só que o mais importante que eu sempre falo é a gente ter sempre um estilo de vida saudável. Para você não precisar de exagerar e de correr. Porque, assim, Paula, pessoal, outro dia eu estava pensando, isso deve ter mais ou menos uns 3 meses. Eu estava pensando, eu falei, gente, eu gosto muito de explicar para os meus pacientes as coisas, né? Você sabe disso. Eu sei. Eu acho que quando a gente explica, o entendimento é muito maior. Então, a adesão também é maior, né? Isso que eu falei de tarde nos treinos. Eu explico o treino também, toda hora eu perco a contagem, eu quero explicar, eu quero que elas entendam o que elas estão fazendo, entendeu? Isso é muito importante, né? Aham. Então, eu estava pensando, eu falei, gente, como eu posso explicar para as minhas pacientes para que elas entendam de maneira bem didática o envelhecimento, tá? Bem, vamos pensar, Paula, que o envelhecimento é uma escada rolante que está descendo, tá? Essa escada rolante está descendo. Hoje você está aqui, amanhã você vai estar aqui na sua idade. Então, você está só descendo. Em todos os sentidos. Se você não fizer nada hoje, tá? Nada, você amanhã vai estar pior do que hoje, né? Uhum. Esteticamente falando e a sua saúde, porque tá havendo degradação. Então, a Mente escada também. também, tudo, né? Assim, a mente pode até ser que fique diferente, né? Que a maturidade é um negócio, né? A idade traz a maturidade. Mas os neurônios vão morrendo, Natália. Na cabeça, sim, pensei que É. era de emoção. Não, não. Então, vamos descendo aqui essa escada rolante. E aí você, né, tá vendo que ela tá descendo, você quer subir a escada rolante que tá descendo. Você consegue? Consegue, tá? Só que a Uhum. sua velocidade de subida tem que ser maior do que a velocidade
de descida. Se você for lá no shopping, quando acabar a quarentena, e quiser subir a escada rolante que está descendo, você vai ter que acelerar mais do que ela está descendo. Tá bom. Aí, Paula, vamos supor que você quer chegar lá no topo da escada rolante, tá? Você consegue? Consegue. Mas você tem que acelerar mais ainda, tá? Beleza. Se você chega lá em cima, Paula, e você para onde a escada rolante vai te levar? Para baixo. Uhum. Entendeu? Então, o envelhecimento é a escada rolante que está descendo. O que a gente quer fazer é subir a escada rolante. O processo natural é o envelhecimento. Então, o que a gente quer de melhorar tudo é contra esse processo natural. Então, tem que haver uma dedicação em vários parâmetros. No treino, na dieta, na suplementação, estimular aqui, estimular ali, entende? Uhum. Então, quando a gente compreende isso, a gente percebe que tem que ser uma coisa constante, tem que ser sempre. Tá. E esse tipo de reeducação alimentar que você está falando, da escada rolante, subir e tal, seria eu já sei a resposta, tá? Mas eu vou perguntar para o pessoal que está querendo saber. Seria uma coisa assim muito radical? Tá. Tipo, Isso que eu nossa, tô. acabou minha vida. Ai, não tem graça viver. Essas coisas que a gente Tá. escuta, você sabe, né? Olha só, Paula, isso que a gente está falando é o que a gente chama de uma longevidade saudável, tá? Aham. O que acontece, que eu sempre explico para os pacientes. Quando o paciente ele tem um objetivo dele perder 6 quilos de gordura, tá? Ele tem um objetivo, né? Que é perder aquela gordura. Depois que ele perde aquela gordura, ele não tem mais que seguir um papel de dieta, entende? Então, assim, enquanto eu tenho um objetivo a cumprir, é importante que você saiba o passo a passo para chegar lá. É igual Uhum. assim, se você quer um resultado diferente, se a sua empresa fatura 100 mil e você quer faturar 150 mil, você pode continuar fazendo as mesmas coisas? Não. Você não vai faturar 150 mil, tá? Uhum. Então, se você quer resultado diferente, você tem que fazer diferente. Pronto, tá bom? Então, assim, muitas vezes a pessoa, ela quer, mas ela não quer, tá? Não tem a Ah, eu ver. sei, isso aí eu sei. Há uma autossabotagem, né? Isso é bem É, comum. toda É, hora. Agora, Paula, vou falar uma coisa aqui sobre. Muita gente às vezes fala assim, dieta restritiva. O que é uma dieta restritiva? Tá? As pessoas confundem esses termos. Sabe aquela dieta da sopa, dieta da lua, dieta que você fica a semana inteira comendo, tomando suco verde? Isso é dieta restritiva, tá? Agora, uma dieta em que você tem macro e micronutrientes, ou seja, carboidrato, proteína e lipídio na quantidade ideal planejada para você, que você tem vitamina, que você tem mineral, isso nunca é uma dieta restritiva, tá? Então, dieta restritiva é uma dieta que restringe algumas coisas. Agora, o que às vezes as pessoas não sabem, porque elas são leigas, né? É assim, às vezes a pessoa não está comendo arroz, não está comendo batata e acha que não está comendo carboidrato. Não é assim. Brócolis tem carboidrato, moranga tem carboidrato, leite tem carboidrato, iogurte tem carboidrato. Queijo Tudo isso, branco. tudo Queijo isso tem branco. carboidratos, sabe? E só que a pessoa, por ser leiga, ela acha que não está comendo carboidrato, mas ela está comendo carboidrato, Uhum. entendeu? Então, é uma questão mesmo de informação, tá? A questão de radical ou não, isso é muito pessoal, né? Porque tem gente que come, que bebe todo dia e que tem uma alimentação nem um pouco saudável, que se você muda alguma coisa, para ele já vai ser muito radical. Tem pessoa que tem uma alimentação já, poxa, super bacana, que você tem que mudar mais ainda para ela poder evoluir e que para ela não é nem um pouco radical. Então, o que radical depende do ponto de vista. Entende? Uhum. Uhum. Porque se você, vamos supor que você é cervejeiro, você bebe cerveja todo dia. Aí você me procura. Aí eu viro para você e falo assim, meu amigo, não vai dar não. Bebendo essa cervejada toda que você bebe, sinto muito, você não vai evoluir, né? Você precisa, no mínimo, diminuir, assim, bastante. Ou, durante um período, parar de tomar cerveja, tomar outras coisas, enfim, não sei. O que esse paciente vai falar? Uhum. Fulano foi radical, cortou minha cerveja. É. Entendeu? Então, isso é muito de ponto de vista, tá? Agora, cerveja, assim, já você não precisa nem tão longe, né? Bolo, biscoitinho, pão, Exatamente. macarrão.
Exatamente, é isso aí, né? É. São todos esses elementos que diariamente na nossa rotina não faz parte. Ah, Natália, você come bolo? Claro que eu como bolo, claro que eu como bolo. Só que ele não está presente todos os dias na minha vida. Né, ah, Natália, você come pudim? Claro que eu como pudim. Se eu vou na casa da minha avó quando terminar a quarentena e ela fizer pudim para mim, claro que eu vou comer o pudim da minha avó, né? Agora, eu como pudim todo dia? Eu como pudim todo final de semana? Não. Então, Paula, o mais importante, que eu acredito muito, é o que a gente chama de equilíbrio, sabe? Equilíbrio das emoções, equilíbrio nos relacionamentos, equilíbrio, tudo precisa de equilíbrio, né? No seu comportamento. Vamos supor que você, como personal, né, você treina hoje. E essa semana você treina 5 dias. Semana que vem você não vai nenhum dia. Isso é equilíbrio? Não, você deve vivenciar isso com algumas alunas, né? A aluna A aluna minha começa. não fica assim, Não, não, Prodeste. Não, não. adorei, Ah, adorei. não, as alunas, as que ficam comigo, as que ficam anos, as que levam, que estão sempre, são aquelas, elas não ficam sem treinar. Não tem julho, não tem nada. É uma viagem uma semana. E agora, detalhe, né? Com essa expertise online que a gente está fazendo, não tem mais falta, não. Vamos malhar em Paris, vamos malhar em Nova York, São João del Rei. Exatamente. Ai, Acabou, Paula, eu tô adorando esse negócio de online, acabou. porque, nossa senhora, tá demais. É aquele negócio que Mas, a gente fala, né? Às vezes, tudo, às vezes, uma coisa horrível que tá acontecendo, uma coisinha boa você pode tirar, né? Sempre olhando o lado positivo, sempre. E eu tô, isso assim, isso é ajudando. muito importante. Eu tô fazendo, assim, o possível e o impossível pra tirar essa mulher do sofá. Sabe? Hoje eu falei na minha live. Falei, gente, olha, tá tudo aí, né? Hoje à noite tem nutricionista, todo dia tem treino, tem live. Então tá tudo aí. Agora é com E, vocês pra e fazer. Paula, hoje eu falei uma coisa muito lá no meu Instagram sobre mais ou menos sobre isso, na qual era o seguinte: nós nunca tivemos tanto tempo para cuidar da gente, né? Uhum. Se nem nesse momento as pessoas estão cuidando delas, sabe? Que dirá numa vida corrida. Antes, a desculpa era a falta de tempo, né? É, é a Olha, eu tenho que maior. levar filho na escola, eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que voltar, blá, blá, blá. Era cadê a autorresponsabilidade, né? Por que tem gente que acorda às 5 e vai treinar e tem gente que acorda às 9 e não quer, né? Uhum. Então, nesse momento, a gente nunca teve tão dentro de casa e nunca teve tanta oportunidade de treinar, de cuidar da gente. Então, se nesse momento as pessoas não estão cuidando delas, poxa, que dirá depois? E eu falei uma coisa que, quando acabar a quarentena, minha amiga, vai ser tempo de produzir, vai ser tempo de correr atrás desse período que a gente ficou isolado. Vai ser tempo de você encontrar seus amigos, de você ir para social, de você, enfim, não sei, encontrar quem você ama, né? Tá todo mundo correndo de Ali, casa, desesperado. isso. Lá vai ser o momento em que você vai comer, em que você vai beber, muita gente, em que, enfim. Então, esse período é um período, nossa, muito importante, sabe? Tem que se cuidar, em todos os sentidos, por vários motivos. E às vezes, assim, vamos pular agora para a estética, apesar de ter falado dessa glicação, que é uma coisa muito importante, porque as pessoas não pensam nisso. Toda É vez que porque você fala em açúcar ou gordura ou carboidrato, farinha branca, a pessoa pensa na gordura só, né? Nem a saúde pensam muito, para te falar a verdade. O negócio é engordar, né? Mas é, isso também está diretamente ligado à estética, não estética, assim, o que eu quero dizer, se for ser clara, não só a estética da gordura, porque gordura é uma coisa feia. Nós odiamos gordura, né, Natália? Nós odiamos gordura, gente. Depois a gente estuda, então, os males que elas causam. A Natália é pior do que eu para gordura. Você é pior do que eu. Então, como que a alimentação na estética? Vamos lá. A questão dos é, suplementos. ô Paulo, E, assim, quando, né, igual você falou, as pessoas só se importam com a gordura, né? Isso é uma coisa que me deixa muito, muito chateada, sabe? Porque, igual, nesse momento que a gente está vivendo, né? O que a gente mais está se preocupando é com a nossa saúde, é, né? Então, só que as pessoas muitas vezes só lembram da saúde em momentos como esse. Ou, nesse momento, né? Olha que louco que eu vou falar. O que a gente, quando reza,
né? Depois de agradecer, o que a gente mais pede para o Papai do Céu? Saúde. Saúde. Só que a gente pede para Deus, mas a gente vai na contramão da saúde. Não faz sentido você pedir para Deus saúde e você diariamente atrapalhar a sua saúde. Mais uma vez, está tirando a responsabilidade de você e jogando a responsabilidade para o ser superior. É como se assim, olha, Papai do Céu, se vira. Eu estou fazendo um monte de lenha aqui, mas você me dá saúde aí. Cadê a autorresponsabilidade? Sabe, a nossa saúde ela é conquistada no dia a dia. Ela não é um milagre que você vai ajoelhar e pedir, não é assim, né? Papai do Céu já falou com a gente que é o livre-arbítrio, né? A gente tem livre-arbítrio. Então, a gente tem que saber fazê-lo. Na parte da estética, ô Paula, é claro que se você tiver um balanço energético desequilibrado, né? Você vai ganhar peso. É claro que se você está num processo natural de envelhecimento, né? A produção de colágeno vai diminuir. É muito comum mulheres de 40 anos observarem, a partir de 40 anos, observarem o quê, tá? As unhas não ficam mais longas como antigamente. O cabelo, depois de determinado tamanho, não fica mais cheio até a ponta. Ela vai ficando com a ponta rala. Aí ela tem que cortar o cabelo ou deixar ele mais curto. E a pele vai perdendo contorno. Colágeno, né? Então, por meio da nutrição, a gente consegue trabalhar tudo isso, né? Cabelinho, pele, unha, energia, vitalidade, celulite, flacidez, tudo isso a gente faz. Só que, Paula, a grande questão é que a gente sempre tem que pensar na gente como uma tríade, tá? Corpo, mente e espírito. Não tem como você, num triângulo, tirar qualquer ponta daquela. Ele não vai ser um triângulo mais. Com a gente é a mesma coisa, tá? Se você simplesmente cuida só do seu físico e a cabeça tá ruim, esquece, você não vai ter saúde. Se você simplesmente só cuida da sua mente, não cuida do seu corpo, esquece, sua saúde também vai ser afetada. Então, o corpo e a mente tem que estar sempre muito alinhada. E eu sempre falo com o paciente que o espiritual é ele com a espiritualidade dele, com a religião dele, né? Eu uso um exemplo que eu acho muito legal. Vamos supor que, olha só, isso aqui é uma coisinha de aço, tá? Olha, vai falando aí que eu só vou ligar aqui, porque não Tá bom. dura mais bateria. Daqui a pouco é O o dia meu inteiro é também. assim, o dia inteiro. É o meu também, o dia inteiro, Paula, por causa das aulas que a gente dá. Então, gente, olha só. Pronto. Vamos pensar que isso aqui é uma coisinha de aço, tá? Que eu coloquei no chão aqui do quarto. Aí eu venho com o pé e chuto isso aqui. Isso aqui vai dobrar, tá? Eu vou vir com o pé e vai dobrar. Tá bom. Se eu pego, Paula, 50 desses, 1000, pego 1000 e coloco no chão do quarto. Se eu vier com o pé, eu vou derrubar eles? Não, não vou derrubar. Então, os grupos são muito importantes, porque quando a gente está em grupo, seja na sua igreja, seja na igreja do outro, ou qualquer local em que você está com outras pessoas buscando se fortalecer, você fica fortalecido, tá? Igual, ó, vamos pensar num fogaréu, né? Se você tem simplesmente lá no meio de um lugar de terra um trigo e você coloca fogo nele, não vai fazer muita coisa, não. Agora, se você pega um lugar lotado de trigo e você joga fogo, o fogo pega. Então, os grupos, eles são muito importantes. Então, eu sempre falo com os pacientes, corpo, mente e o espiritual, né? Você estar ligada com o ser superior, que é Deus. Fortalecer isso por meio dos grupos. Então, assim, o trabalho que eu gosto de realizar com os pacientes, ele é muito além de dieta, sabe, Paula? Ele é um trabalho que eu acho que os pacientes, eles sempre se surpreendem, porque a gente, na grande maioria das vezes, claro que tem muitos casos, né? Porque vai muito do que o paciente abre para você, né? Da abertura que o paciente te dá. Mas, na grande maioria das vezes, a gente vai muito além disso. Igual, naquela questão das emoções lá que eu falei, né? Olha, como eu vou ajudar um paciente que tem, sei lá, que traz para mim que não consegue seguir, sabe? Porque ele belisca, ele se sabota, ele tem compulsão, se ele não me conta a história da vida dele, sabe?
até mesmo para eu poder ajudá-lo, encaminhar para uma terapia, encaminhar para um colega, sabe? Que vá fazer esse trabalho. Então, é o todo. Não tem como você olhar para o ser humano sem olhar para o ser humano como um todo. Não tem. Uhum. E alimentação e emoções. Ansiedade, Que a gente já está depressão, falando. falta de... Ó, maior problema da mulherada. Falta de ânimo, não tem ânimo pra nada, vive cansada. E a aluna minha começa Então, os treinos online, dá dois exercícios. Ai, tô morta. Falei, não é possível! 2 exercícios! assim, tem muitas coisas envolvidas aí, né? Existe a fadiga física que você está trazendo, mas existe a fadiga mental, que quase sempre a grande questão é ela, né? Na Uhum. quarentena, a gente diminuiu muito as nossas atividades, muito. Então, antes você tinha uma vida muito mais ativa, você gastava muito mais energia. Como pode agora que você está em casa, trabalhando menos, você está mais cansada? Hoje eu Trabalha falei disso mais, uma... Natália. Trabalha mais, Não, então, Natália. calma, calma, eu vou chegar lá. Hoje eu virei para uma paciente, né? E perguntei para ela assim: ah, fulana, como é que tá na sua casa? Sua funcionária tem ido? Ela, não, meu funcionário tem vindo, sim, e tal. Falei, tá, tudo bem. Aí ela virou para mim e falou assim: Natália, olha, o meu parceiro, ele direto tem me chamado pra gente tomar um vinho à noite, fazer uma coisa, enfim, não sei. E dentro de casa, né? Só que assim, eu não aguento fazer nada disso, Natália. E aí ele vira para mim e fala assim, fulana, como é que pode? Você não fez nada hoje, sabe? Então, é muito importante que a gente perceba que tudo isso que a gente está vivendo, o estresse, o medo, a insegurança, trabalhos atrapalhados, enfim, tudo isso que é novo gera fadiga. E se a gente fadiga a mente, fadiga o corpo, sabe, Paulo? Então, por isso que é muito importante você se motivar, você buscar a motivação. Porque muitas vezes o físico está pronto, mas aqui não. Então, você precisa se motivar. E você pode se motivar das mais variadas formas. Como, por exemplo, iniciando um projeto novo. Por que muitas vezes os pacientes viram para mim e falam assim, Natália, olha, eu fico esperando o dia da consulta, porque quando eu saio daqui, eu saio assim, querendo muito treinar, querendo fazer dieta e Isso tal. mesmo. Porque ele sai motivado. E É. aí, ali, ele produz, pô, pô, pô. Só que essa motivação, Paulo, devido ao dia a dia, o estresse, problema em casa e tudo mais, vai diminuindo. Então, quando ele se motiva, ele vai em frente, entendeu? Então, a pessoa tem que buscar a motivação e ela tem que querer, né? Igual a sua, você falou, minha paciente a cliente falou que está cansada. Tá, mas será que ela está vendo aquilo ali como uma ponte para ela ter saúde, para ela ter vitalidade, para ela melhorar, sabe? Como ela quer ser? Porque muitas vezes os nossos pacientes, eles não sabem de verdade onde eles querem chegar, sabe? E eu sempre falo que quem não sabe onde quer chegar, vai para qualquer lugar. Então, quem não sabe onde quer chegar, no meio do caminho, come bolo amanhã, come pudim amanhã, porque para ele chegar lá simplesmente um detalhe, entendeu? Uhum. Então, as emoções, né, voltando para essa parte, elas são, as emoções elas são cruciais. Se você não se cuidar na quarentena, você não vai colher bons frutos na quarentena e depois dela. E eu Uhum. acredito que todas as situações são momentos para a gente obter evolução e para a gente obter coisas positivas, né? Se a gente estava conversando esses dias com uma outra paciente e aí ela me trouxe um problema familiar, né? Um problema com o pai. E aí eu virei para ela e falei assim, fulana, olha só, seu pai, você precisa compreender que o seu pai ele é imperfeito, como eu e como você, né, Paulo? O seu pai é imperfeito, mas ele é perfeito para você. Quando a gente percebe isso, quando a gente vê que todas as pessoas que convivem com a gente estão ali por um motivo, né? Poxa, Deus não é nosso inimigo. Deus não quer sacanear a gente. Deus quer ajudar a gente todo o tempo. Ele é pai, né? Então,
todas as pessoas que estão na nossa vida são perfeitas pra gente. Só que nós somos tão pequenos e tão não evoluídos que a gente não consegue perceber o todo, né? Porque tem muitas coisas que a gente só vai descobrir na frente, quando a gente for mais velho, ou no dia que a gente for lá para Papai do Céu, né? Mas, então, se a gente começa a encarar a vida, sabe, como Papai do Céu não está querendo nos fazer mal, né? Ele está trazendo tudo para o bem, pronto, né? Igual a quarentena. A gente não consegue controlar a quarentena, né? Eu não consigo mudar essa realidade, nem você. Já que eu não consigo mudar essa realidade, se eu ficar insatisfeita com ela, triste, chateada e etc., eu só vou me fazer mal. Por quê? Porque a quarentena não vai mudar porque eu tô mal ou eu tô chateada. Não vai. Então, se existe uma realidade que você não pode mudar, ok, aprenda a lidar com ela. Que aí você vai ser feliz, né? A dieta é assim. Se você tem um problema de saúde, né? Se você tem um problema de saúde, você tem que se alimentar de tal maneira porque você tem aquele problema de saúde. Tá bom. Então, ou você aprende a conviver com aquilo e seja feliz, ou você não vai aprender a viver com aquilo e todo dia vai achar um saco, vai achar ruim e vai achar péssimo a caminhada. Então, eu sempre falo uma coisa só para terminar isso aí. Quem não se apaixona pelo processo não entendeu nada. Então, o processo de qualquer que seja existe para você se apaixonar por ele. Então, se você não se apaixonar pelo processo, ele de nada serviu. Então, eu acredito assim. As emoções dominou a live, né? Tá vendo? As emoções Não tem jeito. dominar, não tem jeito, né? A Não pessoa que tem jeito. entra aqui e pensa assim, ela vai me falar como é que eu vou fazer para não comer açúcar. Tipo, eu sei que você tem as estratégias. Posso dar uma dica bem legal sobre isso, inclusive. Oi? Posso dar uma dica bem legal sobre isso. Ah, então dá uma dica. Agora, eu ia falar que a gente Meninas, prestem atenção, que agora ela vai falar uma coisa muito importante. Além de todas que ela já falou, ela vai ensinar vocês, presta atenção, perder a vontade de comer. Vocês não, nós, né? A perder a vontade de comer doce. Porque, Natália, olha Tá bom. só, eu estava comentando com meu marido, a gente procura levar uma alimentação mais saudável, e mesmo assim, muitas vezes a gente fica, ele até mais que eu. Aí às vezes a gente fica fica muito chateado porque dá uma escorregada, come uma bobagem e tal. Aí a minha família, que estava meio afastada por parte de mãe, X longe, primo, todos países aí, cidades longe, eles criaram um grupo. E eles colocam comida no grupo o dia todo. Aí eu fico vendo essa questão, o que é ser radical? Porque assim, ali o negócio tá solto, sabe? O negócio tá solto. E aí eu vejo que a gente não tá tão mal assim, entendeu? Aí eu falei com meu marido agora à noite, falou, a gente não tá tão mal assim não, porque se você entrar no grupo da minha família, você vai ver. E se você fala uma coisa, você é violentamente atacada, sabe? Então, essa questão do radicalismo doce lá, minha filha, é assim, Só um tem doce. brigadeiro é o mais inocente de todos, Meu Deus do entendeu? céu. Então fala aí, dicas para a gente perder a vontade de comer doce. Agora, atenção, hein? Tá. Na verdade, vou dar duas dicas bem legais, tá? Essa valeu. Bem, a primeira delas está ligada àquela questão que eu falei de treinar o paladar. Então, se você que está me escutando pode fazer isso, né? Porque tem gente que não é indicado. Se você pode fazer isso, qual é a dica? Todos os dias você vai pegar um shot de limão espremido, tá? Você vai espremer um limão naquele copinho de cachaça, de sei lá o quê, né? Acho que é cachaça. Naquele copo de cachaça. E aí você vai tomar esse shotzinho depois do almoço, tá? O sabor do limão, né? Ele pega bastante, né? Então você vai treinar de maneira bem intensa esse paladar. Muita gente tem vontade de doce depois do almoço. Então, depois do almoço, você vai e toma esse shot. E depois do jantar, a mesma coisa, tá? Isso vai ajudar bastante na vontade de doce. Vou dar 3 dicas, ai. Vontade de doce. Então, esse é um ponto bacana. Segundo ponto, Paulo, é que eu falei outro dia, terminou a refeição, você precisa levantar da mesa, sair e vai escovar o dente. Agora os dentistas vão me amar, né?
Escovar o dente depois da refeição ajuda bastante a diminuir essa vontade de doce, tá? Eu nunca li nenhum estudo sobre isso, mas a prática clínica mostra isso, tá? E eu já testei e eu achei que foi realmente, assim, super eficiente. E aí, quando eu peço para o paciente, eu falo, tá, mas você escova o dente logo depois do almoço e do jantar? Ele, não, eu fico ali na sala às vezes e eu vou escovar bem mais tarde. Aí eu falo, tá, então a partir de agora, saiu da refeição, vai escovar o dente e aí você me conta. Aí o paciente volta e fala, Natália, diminuiu muito a minha vontade. Então, vocês experimentem aí e depois vocês me contam. E a terceira que eu queria dizer, contar para vocês, é sobre, até perguntaram aí agora há pouco, sobre o Whey Protein, tá? O Whey Protein, ele vai estimular a GLP-1, que está ligado ao esvaziamento gástrico. Então, para aquelas pessoas que têm compulsão de tarde ou à noite, sabe, Paula? Ele é bem legal para esses momentos, né? Claro que você não vai tomar whey de tarde, você não vai tomar whey de noite, ficar se entupindo de proteína, assim, né? De maneira sem saber, né? Mas o whey, no momento desses, tá? Ele é bem bacana. Ó, estão até falando aqui, ó, essa de escovar os dentes, uso na semana antes do campeonato para não dar vontade de comer, tá vendo? E ele Já compete, ó. sabe. Então, esse whey protein, em momentos estratégicos, ele é bem legal. Essa estratégia do whey eu uso bastante com os pacientes. Bastante mesmo, tá? E o mais interessante sobre o whey, Paula, muita gente fala errado, tá? Muita gente fala assim, eu tomo whey de carne. Tá, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O whey é proteína do leite. Proteína da carne é da carne. Proteína vegana pode ser de ervilha, de arroz, várias coisas. Então, assim, não é whey vegano, porque o whey é do leite. Vegano é outra fonte proteica, tá? Então, assim, se você tá usando o whey, ele é proteína do leite, tá bom? E aí, ele pode ser isolado, concentrado, hidrolisado, vários tipos. Uma coisa legal é que eu sempre, agora para a parte da estética, né? Só ver como é que tá minha bateria. Para a parte da estética, é que os meus pacientes que têm problema com acne, acne adulto, adulta, outro tipo de acne, eu não indico o uso do whey, tá? Porque lá há anos atrás, quando eu me formei, para você ter uma ideia, que isso tem muito tempo, já tinham muitos estudos linkando o uso do whey com acne. Então, o meu trabalho de conclusão de curso foi esse. O whey, associação entre proteína do leite e acne, tá? E eu achei bastante material sobre isso. Então, desde quando eu fiz esse trabalho de conclusão de curso, que eu, toda vez que pego o paciente que tem acne, eu não coloco whey. Só que aí você pode usar a proteína da carne, aí você pode usar proteína vegana, tá? Olha só, Natália, falta 15 minutos. Vamos começar a responder pergunta? Podemos. Você quer que eu vou vendo aqui? Você vai vendo Faz como é que é? favor. Tá. Vai vendo aí, vai Responder. respondendo, por favor. Peraí, tá chegando, tá chegando. Tanta gente querida aqui que a gente não vai vendo entrando, tô achando um monte de gente aqui. Ó, a dieta, de acordo com o treino e o trabalho do educador físico em conjunto com o nutricionista, é fundamental, sem dúvida nenhuma. A Cristina Mansura amada aí. A família e o estilo de vida influenciam demais nos hábitos alimentares, sem dúvida, né? Quando a gente pega a questão de obesidade, a gente vê que ela está muito mais associada à família, né? Ao estilo de vida da família. A grande maioria dos obesos tem pais obesos, enfim, então está totalmente ligado. Deixa eu ver mais. Nossa, incrível isso aqui que o Michel falou. Ó. É preciso tirar ou diminuir os adoçantes. Isso é muito importante, tá? A pessoa que entra num processo de uma alimentação saudável e continua com os adoçantes, ela não vai diminuir a vontade de doce. Porque os adoçantes, ele tem sabor adocicado. Então, e por outros motivos também. Mas se você quer se livrar da vontade de doce, não dá para ficar se entupindo de adoçante. Fora que existem adoçantes artificiais que fazem muito mal para nossa saúde, tá? Então, os adoçantes, eles têm que ser naturais. Eu sugiro sempre, Paula, vou dar essa dica também, xilitol, eritritol ou estévia, tá? Sendo que dos três, o que mais dá um sabor residual é estévia. Então, geralmente, os pacientes gostam mais de xilitol e eritritol. O eritritol é o mais barato deles. Doutora, que aula. Tem que ir.
hipotireoidismo, o whey, fala sobre o whey, os hormônios, descendo a escada rolante. Nossa, um monte de gente amada aqui, Paula. Dieta Eu amo cetogênica. live, eu amo live. Que aparece um Ah, monte de gente Vivi! bonita. Ah, Vivi, ó. Parabéns para as duas pela iniciativa. Fazem toda a diferença na minha Obrigada. vida. Natália, Aluna poderia falar. modelo. Adorei isso que ela falou aqui. Deixa eu até virar meu celular, que agora eu que vou ter que pôr para carregar aqui. Tá. Importante. Virou. Ops. Olha só. Peraí que virou. Eu vou ter que ficar Quem sabe segurando, faz ao cara. vivo, Natália. Quem sabe faz ao vivo. Exatamente. Ó, Natália, poderia falar sobre um pouco sobre a suplementação de zinco, vitamina D em tempos de pandemia? Claro. Olha só, tem um estudo bem interessante, agora de fevereiro desse ano, inclusive foi para o Corona, tá? Em que esse estudo foi se avaliado vários nutracêuticos. E dentre esses nutracêuticos que a gente mais vê presente no nosso dia a dia estão o zinco, tá? Que é um mineral muito importante, espirulina e as beta-glucanas. Então, o zinco, ele é um mineral muito importante para a nossa imunidade e foi se percebido que ele pode aumentar a imunidade contra vírus de RNA. O coronavírus, ele é um vírus de RNA, tá, Paula? Então, na minha opinião, e em tudo que eu tenho lido e visto, tá, o zinco, ele é muito importante. Eu estou usando o zinco. A Vou vitamina D olhar é a se tem mesma zinco lá no coisa. meu que você me deu. Isso, tem. Isso aí. É, né? Aham. A vitamina D, ela também é muito importante, né? E infelizmente, devido ao nosso estilo de vida, devido à forma que a gente vive preso dentro de prédios, né? A vitamina D, cada ano que passa, a gente vai observando menos vitamina D nas pessoas, né? A vitamina D, a gente não consegue bater ela, a gente não consegue na alimentação, porque a gente precisa do sol, é o sol quem é o grande produtor de vitamina D pra gente, né? A gente produz essa vitamina D com a exposição solar. Então, se nessa quarentena você está em casa, se você não tem um apartamento, se você está no apartamento, se você não tem uma casa que tem um espaço, alguma coisa assim, é Fica na muito janela. importante. Isso, Fica na janela. janela, varandinha, ou assim, até mesmo em locais mais isolados, né? Pega seu carro e vai dar uma volta Aham. de caminhada, né? Vai dar uma caminhada de máscara, não sei, no lugar que não tem ninguém, para isso aí. Principalmente os idosos, tá? A vitamina C também, né? Ela é muito importante. Eu já peguei alguns protocolos. Peguei um protocolo de uma escola de medicina dos Estados Unidos que tinha vitamina C, zinco e vitamina D para profilaxia, que é a prevenção, para tratamento de médios sintomas e para tratamentos de hipóxia, que são sintomas mais intensos. E em todos os três tinham vitamina C, zinco e vitamina D. Olha que legal. Lá nos Estados Unidos. Então, assim, esses três, para mim, são básicos para a pandemia, tá? Vitamina C, vitamina D e o zinco. Agora, é importante, Paula, o zinco, em excesso, se você fica tomando ele muito tempo em excesso, ele pode ser um irritante gástrico, tá? E a vitamina C a gente acaba mandando embora, né? Ela é uma vitamina hidrossolúvel. Ela não é uma vitamina igual a E e a D que podem ser tóxicas. A vitamina A é hepatotóxica, faz mal para o fígado, se for em excesso. Agora, a vitamina D em excesso, ela também é perigosa, tá? Então, assim, não dá para ficar se entupindo de vitamina D tomando a vitamina D sem revelia. Dá uma ligadinha pro seu nutricionista, pro seu médico que cuida de você, que ele é a melhor pessoa para te ajudar quanto à vitamina D. Não tem que pensar, né? Porque senão as Ô, pessoas... Natália, ontem eu vi uma live do Dr. Baracá. Ele falou que a vitamina C tem que ser time released. Time release. É. E outra coisa, porque assim, as vitaminas, Paula, as pessoas acham que vitamina. Como é que eu vou te explicar? Por exemplo, quer ver? Vitaminas do complexo B, tá? Que são muito importantes para energia, para vitalidade, para nossa, para essa questão do ânimo, tá? Existem vitâmeros da vitamina. Então, olha só, a vitamina B12, ela tem a vitamina B12, ela tem a cobalamina, ela tem a cianocobalamina e ela tem a metilcobalamina. Todas essas são vitamina B12, só que são vitâmeros dela. Então, assim, pessoas depois de 40 anos, por exemplo, é muito interessante que elas já tomem a forma quebrada da B12, que é a metilcobalamina. Porque essas pessoas com 40 anos já têm uma dificuldade de metabolização, ou
se tiverem um outro problema de metabolização de vitaminas e tal, igual no ácido fólico, se ficar tomando ácido fólico, não vai ser eficiente. Então, você tem que dar o metilfolato, que já é a forma quebrada. Então, assim, dentre essa questão de vitaminas, tem muita coisa que as pessoas não imaginam, sabe? Aí Que não compra é complexo de simplesmente... vitamina e toma achando que tá bombando, né? E que não é só assim, vou tomar vitamina, sabe? Tá bom, vou tomar. E aí, sabe? Então, assim, conversa com seu nutricionista, conversa com seu médico sobre isso. A grande maioria dessas fórmulas prontas, elas têm uma quantidade bem baixinha de vitaminas e minerais. Então, assim, a maioria, para você ter ideia, a maioria das fórmulas prontas que a gente compra por aí, vê por aí, tem 45 miligramas de vitamina C. Um tablete efervescente tem 1 grama, muito mais, tá? Quando a gente manda manipular, a gente não manda manipular 45, a gente sempre manda manipular mais. Então, elas geralmente vêm com uma quantidadezinha bem mais baixa, tá? E com a manipulação, né, você consegue manipular para aquilo que o paciente precisa, né? Para aquilo que você, depois que você fez uma anamnese, olhou o exame, conversou sinais, viu sinais e sintomas, aí você consegue ir bem mais direcionado, né? Mas eu vivi esses 3 aí, ó. Show. Deixa eu continuar aqui. Tem algum alimento que ajude quem tenha alergia? Nossa, mas isso aí é um tema para uma outra live. Isso aí tem muita coisa. Mas só de tirar a caseína e tirar a lactose, provavelmente já vai diminuir. Porque o que a gente percebe é que esses elementos, eles podem aumentar a produção de muco nas vias aéreas superiores, tá? Para quem tem problema. Então, isso aí é assunto para uma live muito grande. Faça jejum intermitente. Faço jejum intermitente e passo mal quando como açúcar. É normal? Então, dona Michele, provavelmente está acontecendo o seguinte: quando você faz jejum, a sua glicose fica lá embaixo, tá? E o seu pâncreas não libera insulina, que é um hormônio muito importante quando você come glicose, açúcar ou carboidrato. Aí, se você sai do jejum e entra no carboidrato ou entra no açúcar, isso com certeza vai acontecer. Porque sua glicose estava lá embaixo, aí você, pum, comeu um montão de carboidrato ou um montão de açúcar, seu pâncreas vai lá, tem que liberar um montão de insulina, e aí essa insulina age na glicose, guarda a glicose, e essa glicose tende a baixar muito rápido. E todas as vezes que essa glicose baixa muito rápido, você pode sentir tonteira, mal-estar, suar frio, ficar com turvo, várias coisas. Então, assim, não dá para fazer jejum e não saber o que comer depois ou antes. Por isso que eu falo, jejum tem que saber fazer, tem que fazer acompanhado. É legal usar a vitamina K2 associada com a vitamina D? Sem dúvida, Augusta, minha paciente amada. Sem dúvida. A vitamina K, ela é muito importante